Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Bom Papo Business, Bom Papo Negócios. O mesmo Bom Papo, agora um pouquinho diferente. Vamos falar com empreendedores, empresários aqui da região ou não. Vamos dar dicas, como é que essas pessoas mudaram de rumo na sua vida e muito mais. E para começar, o nosso primeiro programa, nosso primeiro Bom Papo um pouco diferenciado aqui, focado um pouco mais em negócios e empresários, está comigo aqui no programa a Carla Petroni. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei que dia e hora você está assistindo isso, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Vamos lá, né, iniciar esse novo projeto de vocês aí, de todos nós, né, na verdade. Vamos aqui tentar conversar um pouquinho, né, com os nossos caros ouvintes. Vamos ver o que nós vamos falar aqui para aproveitar, né, a oportunidade. Bora lá. Carla, fala um pouquinho da sua história pessoal. Você é nascida aqui na região de Cotia, não? Fala um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou nascida em São Paulo, capital. Eu me mudei para Cotia na década de 1973, mais ou menos, por volta de 1973, 75, quando meu pai, que era gerente de banco, a agência foi inaugurar uma agência e ele veio para cá e nós viemos de Malicuia para cá. Daí, nós ficamos morando um tempo aqui, eu fiz totalmente terminei o meu ensino fundamental, 2, que hoje em dia, né, e o meu ensino médio aqui em Cotia. E quando eu terminei o ensino médio, fui fazer cursinho, o meu pai novamente foi transferido para São Paulo. Nós fomos para São Paulo novamente. Aí passaram-se os tempos, eu continuei morando em São Paulo, me casei, fui para o interior. E quando eu voltei do interior para cá, eu já vim morar em Cotia. Então isso foi em 1988. Então de 88 para cá, não saí mais de Cotia. A senhora tinha quantos anos, mais ou menos, em 88? 88, eu vou ter que falar a minha idade, né? Que problema. Isso é chato perguntar. Logo no começo, né? Tudo bem. Não, mas eu não perguntei a sua idade hoje, eu perguntei em 88. 88. Depois a pessoa vai fazer a conta e chega na minha idade. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Em 88 eu tinha 27 anos. A senhora já tinha escolhido uma profissão ou estava naquele momento de escolher uma? Eu sou formada em Educação Física, sou professora de Educação Física, dei aula durante uns 15 anos mais ou menos, tá? Dei aula em escolas públicas, escolas particulares aqui da região de Cotia, dei aula de natação, que o meu forte sempre foi piscina, mas não foi só na piscina, lógico que eu trabalhei na quadra com crianças, dei aula em academia também de natação. E essa é a minha formação. Eu sou professora de Educação Física formada. E quando é que chegou o momento que a senhora falou, vou abandonar a minha profissão de professora, vou abandonar a sala de aula? Foi uma decisão assim de uma hora para outra? Foi algo que a senhora foi mesclando? Como é que foi isso? Bom, é uma história triste, vou dizer para você, porque assim... Eu sempre gostei de educação física, eu sempre fui muito ligada ao esporte, desde pequena, futebol. Meu pai me levava para campo e eu sempre fui muito voltada para a área do esporte, né? E quando eu me formei em educação física foi tipo uma realização de um sonho, que dali eu aprendi a lidar com várias modalidades, a trabalhar, a ensinar, a praticar, né? Só que assim, os tempos foram se passando... As crianças foram ficando rebeldes, né? Os pais também. E chegou um momento da minha carreira de professora que eu falei, basta. Por quê, Rudinei? É o seguinte, no último ano que eu trabalhei numa escola particular aqui de Cotia, eu estava sendo, vamos dizer, eu não, todo o grupo de professores, na equipe, nós estávamos meio que sendo sugados pela equipe, pela coordenação, pela direção da escola, porque queriam reduzir nosso salário, a escola estava ruim das pernas, e além, não só o fato da parte financeira, né, a parte da pressão psicológica que a gente sofria, isso em escola particular, não sei hoje como é que está, mas assim, a pressão psicológica que eu sofri. Você tinha que, por exemplo, alunos que iam reprovar, você era obrigado a passar. Então, vamos supor, uma família que tinha 3 crianças, não estava indo bem, ia ser reprovado no final de ano. A direção da escola chegava nos professores, reunia e falou, olha, não reprova, porque são 3 mensalidades. Então, quer dizer, passa. Isso para mim, para minha índole, eu nunca aceitei. Mas era assim que funcionava. Outra
parte também a parte das crianças, né? A educação, os modos das crianças. Crianças muito mal educadas, não por culpa delas, crianças que eram criadas com babás, crianças que eram criadas com as avós, crianças que ficavam o dia todo sozinhas, só vinham os pais à noite e mal viam porque os pais nunca tinham tempo para elas, e isso refletia com a gente. Então, você pegava a criança, por exemplo, eu apanhei de criança, levei cuspida, xingavam, mas isso a gente vai lidando, né? Só que chegou num ponto, nesse último ano que eu trabalhei, que foi em 2004, que eu estava chegando em casa toda semana chorando, assim, com crise de choro, assim, de meu marido me consolar, falar, para com isso, larga disso, só que eu não podia pedir as minhas contas, porque eu tinha um bom dinheiro para receber. Então eu tive que aguentar, até o final desse ano, para eu pegar todo aquele dinheiro que foi guardado em fundo de garantia, porque eu não podia sair com as mãos abanando, né? E se eu pedisse as contas, eu ia receber bem menos. E quando chegou o final de ano, eu não aceitei os 30% de redução de salário, eu e mais alguns professores, e na hora de assinar eu falei, eu não vou aceitar. Aí vem a pressão e o assédio moral, né? Ah, você não vai assinar, mas você sabe que tá difícil aí fora, hein? Emprego aí fora tá difícil. Você tem certeza? Não, tenho certeza. Enfim, assinei. Me mandaram embora. Saí, em 2004. E naquele momento, a senhora já estava pensando em empreender ou falou, cara, vou sair, vou procurar outro emprego na área mesmo de professora? Naquele momento, o que a senhora pensou, assim? Ou já estava ali, ou a pulguinha do empreendedorismo já estava aqui no pescoço? Na verdade, lá o espaço que eu tenho hoje era uma sorveteria. Nós abrimos uma porta, né? Então nós vendíamos sorvete, o Neto me ajudava, tinha um pessoal que me ajudava ali, uma outra menina que ficava sempre junto comigo ali. Então era uma sorveteria. Quando eu falei, eu não quero mais dar aula, porque ou eu parava ou tomava tarja preta, aí eu falei, não, então eu vou aumentar esse... Mas assim, a ideia não era naquele momento. Eu saí, pedi minhas contas, eu e meu esposo desempregados. Os dois, nós dois saímos assim. Ele estava desempregado, eu saí com ele desempregado. Mas assim, ainda a gente não tinha aquela certeza do que ia ser da gente, o que ia ser do nosso futuro. Alguns ali, vizinhos ali, por que vocês não aumentam? Aí eu tinha um vizinho de frente da rua que vendia frango assado, que era uma rotisserie. E ele fechou. Ele foi uma das pessoas que chegou na gente e falou, por que vocês não abrem um frango assado aqui, né? Eu fechei ali, ó, o pessoal pergunta tanto. E isso foi meio que martelando na ideia, mas nada de concreto. Então era só uma ideia do que a gente poderia fazer com esse dinheiro que eu recebi, investir, né? Ou partir para uma outra coisa, mas assim, voltar a dar aula, eu tinha arriscado da minha agenda. E aí foi por isso, né, essa questão até do vizinho e tal. Qual que foi o momento que a senhora falou, é frango, vamos vender frango, esse é o caminho? A ideia, então, foi da ideia dele. Aí ele começou, mais do que uma vez, vai e tal. Vamos fazer uma coisa? Vamos tentar? Eu e meu marido, mas assim, vamos tentar e vamos tentar. Sem consultar nada, sem fazer uma escola, sem consultar um Sebrae, foi no impulso. Aí lá já foi, derrubou parede, ergueu parede, fez teto, derrubou, para construir, para aumentar outra porta, aumentar o espaço e investir em equipamento, né, em máquinas, coisas. A senhora falou aqui de derrubar a parede, montar ali, comprar maquinários para poder assar o frango, mas e a parte do frango em si? A senhora já sabia cozinhar nesse aspecto, né? Porque basicamente muitas pessoas sabem cozinhar, mas uma coisa é cozinhar internamente, outra coisa é você cozinhar para a pessoa levar, para vender, né? A senhora já sabia, chegou a fazer algum curso de culinária nesse momento, ou foi com a cara e coragem? Como é que foi esse processo? Foi com a cara e coragem. Eu sempre cozinhei, mas cozinhei para a família, né? Só que eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu descobri que eu gostava muito, muito, muito de cozinhar. Então, parece que essa arte estava dentro de mim, esse talento, e eu descobri a partir do momento que eu resolvi trabalhar com comida, com assados, com refeições. E foi assim, num susto mesmo.
E agora? Eu vou ter que temperar 30 frangos. Eu sabia temperar 1, 2 e 30. Só que eu criei a minha receita, eu fui... não tinha YouTube, naquele tempo ainda não tinha muito essa coisa das receitas da internet, que hoje tem, Instagram e tal. Eu fui meio que não... Por minha conta, eu acho que vai tanto de sal, vai tanto de vinagre, vai tanto de orégano, de cebola, de alho. Isso, com o tempo, a gente foi aprimorando até chegar no tempero que hoje nós fazemos, mas esse tempero não é muito diferente do que aquele que eu comecei em 2005. Aliás, se você ainda não experimentou o frango da Casa de Assado Jardim Central, eles ficam ali na Avenida Brasil, ali pertinho no centro de Cotia. Pô, passa lá e pede no final de semana. Sim. A senhora chegou a trabalhar todos os dias da semana vendendo assados ou não? Ou a senhora, porque hoje, só para o pessoal que não acompanha a Casa de Assados, hoje vocês trabalham no finais de semana e feriados. Sim. A senhora chegou a trabalhar todos os dias com assados ou não? Os assados sempre foram os finais de semana. Nós começamos, a Casa de Assados começou em 2005, fevereiro, num sábado de carnaval. Então foi o primeiro dia que eu abri as portas para vender o frango. Então nós começamos com o frango. Era só de final de semana. Com o passar do tempo, pessoas vinham... Sempre vem pessoas, vêm dar dicas, né? Por que vocês não vendem almoço? Tem um pessoal que procura almoço aqui na região, não tem, tal. Aí um dos amigos da gente que sugeriu, falou assim, faz o que você faz para você comer na sua casa, né? E serve pra gente aqui. Aí eu comecei a trabalhar com o almoço. Era de segunda a domingo. Eu servia almoço lá no local... E servia marmitex para delivery também, né? E isso foi durante uns quase 10 anos, mais ou menos por volta de uns 10 anos, que eu continuei com os frangos aos finais de semana e de segunda a sexta, a refeição. Refeições, dois tipos de refeição por dia, 2 tipos de pratos diferentes por dia, 3, às vezes 4, né? Isso foi durante mais ou menos uns 10 anos. E chegou uma hora que cansou. Eu estava desgastada, marido desgastado, muito funcionário, porque tinha muita coisa para fazer. Era refeição na mesa, refeição para entrega, os preparativos muito demorados, enfim. E nós não aguentamos mais, não demos mais contas, e aos poucos a gente paramos de servir refeições presencial, aí começamos a servir só entrega de marmitas, de delivery, né? E com o passar do tempo, eu vou te dar assim, exato momento que eu parei com marmitas e só continuei com assados. Foi na Copa do Mundo que o Brasil tomou de 7 da Alemanha. 7-1. Esse daí eu nunca vou esquecer. 2014. 2014. Em 2014, porque Copa do Mundo sempre foi um pouco transtorno para meu tipo de trabalho. Não sei se as pessoas que trabalham com refeição passaram por isso. Mas Copa do Mundo é sempre assim, o pessoal não come. É pipoca, salgadinho, refrigerante. Você vai no mercado, os carrinhos estão todos lotados. Ninguém quer comer uma comida, um arroz, um feijão, um frango assado. Não. É coisa para assistir o jogo. E com isso, todas as Copas do Mundo, pra gente, o nosso movimento caiu muito. E exatamente em 2014, o nosso movimento foi lá para baixo, a gente resolveu o seguinte, a partir do mês que vem, nós vamos começar só trabalhar sábado, domingo e feriado com frango assado que nunca parou de vender. Agora, a senhora trabalha final de semana, sábado, domingo feriados e quando tem feriados também. Isso. Mas a senhora trabalha só esses dias mesmo? Como é que é os outros dias da semana da senhora? Eu vou pra praia. Vai pra praia até sexta? Vou pra praia, estico minha rede, tomo minha água de coco, só que não, porque não é bem assim. Rudinei, é assim, pessoal, essa pergunta é muito boa, porque as pessoas falam assim, quando eu falei que eu ia trabalhar só de final de semana, muitos, o que vocês vão fazer de segunda a sexta? O que eu vou fazer de segunda? Como assim? Ué? O que você faz de segunda a sexta? Você só trabalha de final de semana? Agora vai ver de renda? Aí a gente tem que explicar. Não, porque de segunda a sexta a gente abre a porta. Mas para as coisas estarem ali, os franguinhos, as carnes, a feijoada pronta, alguém precisa preparar, alguém precisa fazer cotação, alguém precisa fazer compras, alguém precisa cortar cebola, alguém precisa... Então,
Quer dizer que não é só de sábado e domingo, né? O dia da semana que eu descanso, quando eu consigo, é segunda-feira. Eu falo que segunda-feira é o meu domingo. Então, domingo eu tiro segunda-feira para não fazer nada. Quando eu tenho algum compromisso, tudo bem. De terça em diante já começa a minha luta. Igual hoje é terça, né? Eu já fiz cotação de frango, já pedi frango para chegar amanhã, já cotei carne, eu já passei em mercado para pegar a promoção de frango que tinha. Então, quer dizer, de terça a domingo eu estou trabalhando. Com a mente, com o celular, com a calculadora, pagando contas. Então, não é só de final de semana, né? No empreendedorismo, né, eu também tenho empresa, a gente sabe que vender é apenas uma etapa do processo inteiro, né? Porque você saber comprar também ele é extremamente importante. Sim. E você citou agora a questão de cotação, de ir nos mercados. A dica que você dá para o empreendedor, que às vezes acaba se acomodando ali com um único fornecedor, tá aqui, tá entregando toda semana, tá tudo certo, né? Eu sempre brinco assim, é sempre bom você ter fornecedores de backup, porque você pode ficar na mão, e mais do que isso, sempre consultar outros fornecedores, porque às vezes você vai conseguir um preço um pouco melhor, e até voltar para aquele fornecedor e falar, pô, não dá para você baixar um pouquinho aí para mim continuar com você. Como é que é isso na prática do frango, das carnes hoje lá na casa de assados? Sim, assim, como meu pai que fala sempre isso, né? O comerciante ganha na venda, na compra. Na compra. Na compra. O comerciante ganha na compra. Como assim ganha na compra? Pesquisa. Então eu tenho um fornecedor que é o principal de frango. Beleza. Só que tem dias que eu recebo propagandas de outros fornecedores, de preços, né? Que às vezes comparando com esse que eu tenho, é um preço melhor. Então o que eu faço? Eu compro do melhor. Então assim, pesquisa, gente, ó. Você que está começando aí, quer começar a empreender, tal, pesquisa. Pesquisa porque é na compra que você vai sair ganhando. Porque se você comprar no primeiro que você encontrar ou no primeiro que chegar para você ali a propaganda, esquece. Tem que dar uma pesquisada para ganhar um pouco, porque tá difícil de ganhar, mas se ganhar um pouquinho já tá no lucro. Então, é na compra que a gente acaba ganhando. Então, assim, eu tenho vários fornecedores de carne, de frango eu tenho um que eu pego mais na semana, né? O principal, mas tem outros também que eu pesquiso, que às vezes eu compro de outros e deixo de comprar desse. E sobra muito frango? Eu sempre tenho essa dúvida, né? Porque, por exemplo, perto de casa lá, às vezes eu passo assim, domingo ou até sábado mesmo, pô, tem frango? Não, já acabou. A maioria das vezes acaba e tal, mas de vez em quando você fala, puxa, ainda tá cheio e é 1h30 da tarde e tal. Acaba tendo, não desperdício, mas assim, coloca lá pra assar, assa e não vende? Acontecia muito, mas isso antes, sim. Como é que é esse cálculo que a senhora faz hoje? Em outras épocas, logo no início, né, a gente passava por esse aperto porque era difícil. Até hoje, é difícil você acertar. Vou colocar 120, eu vou vender os 120. Ou você vende os 120 e falta, ou você vende 115 e sobra, né? Vou dar um exemplo. É difícil você acertar 100%. De vez em quando a gente consegue acertar. Mas, assim, quando sobra, costuma sobrar poucas vezes, sim. Quando são poucas unidades, a gente come frango. Almoço, janta, café da manhã. Almoço, janta, café da manhã. Eu tô falando que falta para virar frango, só falta criar pena e bico, né? Mas, assim, o meu frango eu como todo dia, porque é gostoso mesmo, né? Eu não fico sem comer frango. Aliás, desde quando eu comecei a trabalhar com frango, todo final de semana eu como meu frango. Ou experimento um pedacinho, né? Então, assim, quando sobra, além da gente, quando sobra pouco, a gente ali come, eu faço marmita dos meus funcionários com o frango, né? E eu tenho um trabalho social, que depois eu vou falar pra vocês, isso aí mais pra frente a gente fala, que também a gente acaba aproveitando esses frangos, né? E quando falta, não tem jeito, né? Porque aí o cliente chega às vezes 2 horas, eu trabalho até às 3, né? Aí não tem mais, aí tem que falar pro cliente, não tem mais. No domingo agora passado, aconteceu uma coisa parecida com o que você falou, uma coisa de sobrar. Nós estávamos já perto das 3, a gente encerra às 3, eram umas 2h15 mais ou menos, e tinha muito frango recheado. E os outros frangos tinham acabado. E o recheado é um frango maior que eu vendo e o preço dele é diferente, né? Por conta de ser maior. E recheado com farofa e tal.
E tava eu e uma menina que me ajuda nas vendas, no atendimento. Aí eu falei, bora fazer uma promoção. A gente fez uma promoção bombástica, assim. A meia hora final, nós vendemos os recheados que estavam sobrando. Então, isso aí é aquela coisa do momento. E o momento do dono, do empresário estar ali também, né? Sim. Porque se, por exemplo, se fosse um funcionário apenas que estivesse ali, primeiro que ele não tem uma autonomia de fazer isso. Sim. E segundo, talvez ele não tenha a noção ali, pô, tá acabando o horário, o que a gente vai fazer para vender esses frangos, né? Sim, porque é um frango recheado, é mais difícil da gente vender depois, não tem como guardar para vender outro dia, essa coisa não existe. E é um frango mais caro, que a gente investe mais caro que eu digo que a gente investe mais nele. É uma farofa, e assim, ou você vende por um preço menor, ou aquilo vai ficar empatado na sua casa. Então, eu com 8 frangos recheados, para comer os 8 vai ser difícil. Eu brinco que de vez em quando eu pego um frango lá, eu acho que eu faço por uns 2, 3 dias, porque é só eu e a Mari. Sim. Então a gente come no almoço, come na janta, leva a marmita no outro dia e ainda sobra para segunda à noite. A senhora trabalha com quantos funcionários hoje lá na Casa de Assados? Aos sábados eu tenho uma média de 6 funcionários, né? De 5 a 6 funcionários, fora os motoboys, né? E aos domingos, 8 funcionários mais os motoboys. E como manter essa galera motivada para estar trabalhando, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, a grande maioria do pessoal que trabalha em empresa pequena é aquela coisa, pô, o patrão tá ganhando muito dinheiro nisso aqui. O patrão tá ganhando muito dinheiro nisso aqui. Como é que é para manter motivada essa galera? Bom, eles sabem que eu não ganho muito dinheiro, né? É um bom começo. Porque assim, deixa eu te explicar. O meu comércio é diferenciado. Talvez muitas pessoas tenham isso, ainda mais depois da pandemia. A minha casa, o meu comércio é a continuação da minha casa. Tá? Então, minha casa é nos fundos e o meu comércio é como se fosse na varanda, na área da frente da minha casa. Então, assim, as minhas funcionárias meninas, principalmente, elas usam o meu banheiro. Então, é como se fosse da minha família. Acho que uma pessoa vai para sua casa, ela está trabalhando com você 2, 3 dias, ela está usando o seu banheiro, ela está na sua intimidade. Então, eu trato elas como se fossem pessoas da família. Então, elas sabem o que rola, quando não tem, quando tem. Eu falo para elas, esse final de semana foi fraco, não vendemos a quantidade que precisava, era para assar 100 frangos, só 120. Elas percebem, porque eu comento. Então, eles sabem que rica eu não estou. E manter animado, porque final de semana é sábado e domingo. Essa seria a minha segunda pergunta, né? Porque Sim. Quem é que trabalha alegre, feliz no sábado e domingo, né? Eu trabalho alegre e feliz porque eu preciso, né? Mas eu não tenho vida social de final de semana. De vez em quando tem um compromisso que eu consigo e eu tenho que me remanejar toda, colocar pessoas no meu lugar para eu poder dar uma voltinha ou ir numa festa de aniversário de um parente, né? Mas isso é muito raro. Eles é o seguinte, quando eu vou contratar alguém, gente, é sábado e domingo. Domingo, 6 da manhã, 6h30 tem que estar aqui. Quem vai trabalhar na assadeira de frangos é 6h30. E quem trabalha no sábado, às 7 da manhã tem que estar lá. Então, já falo isso. Vai aguentar? Vai deixar a família? Então, a gente tem toda essa conversa. Senão, já não adianta nem chamar. E manter a galera, eu vivo brincando. A minha cozinha é risada do começo ao fim. Então é palhaçada, é brincadeira, é canta. Uma hora eu tô dançando, outra hora. E acho que isso acaba o ambiente sendo favorável e as pessoas acabam ficando e gostando. Mas tem pessoas que não aguentam, por quê? Querem sair, tem os seus compromissos, tem namorado, tem namorada, tem a esposa, tem filhos e não consegue. E eu tenho um pessoalzinho comigo hoje lá, ponta firme, viu? Tem uns meninos lá, umas meninas, 100%, viu? A senhora falou dos desafios, né? A senhora está há quantos anos só no frango? Há 18 anos? 18 anos, desde 2005. Já pensou em desistir alguma vez? Muito. Já, por conta do estresse, do cansaço. O começo foi muito difícil pra gente, Rudine. Durante mais de 5 anos eu só paguei dívida. Mesmo eu investindo o capital que eu tinha da minha rescisão de contrato, porque eu investi na obra e nos equipamentos que eu ia utilizar. Mas daí em diante eu fiquei por 5, 6 anos pagando empréstimo. E foi difícil. Depois deu uma melhorada, só que assim, sempre foi muito difícil.
Vou te falar, até a pandemia, em 2018, 2019, que a coisa começou a deslanchar. Mas deslanchar bastante. Que a gente começou até a respirar um pouco melhor. Aí veio a pandemia. E a pandemia? E a pandemia? Eu tô até hoje na pandemia. Você tá na pandemia ainda? Você tá passando por isso? Estamos saindo. Eu paguei meu último empréstimo pandemia segunda-feira. Porque se eu não fizesse um empréstimo, e outra, empréstimo você consegue em BNDES? Ah, esquece. Onde No Brasil, BNDES, pessoal, é simplesmente para empresa grande, gigante. Por mais que o governo lá fale assim, não, é para pequenos e médios. Beleza, é para pequenos e médios, só que aí você tem que ter toda a documentação em cartório, toda a questão contábil 100% certinho. Não é porque a gente não quer ser certinho, é porque tem coisas que é muito caro para você ser certinho. Então, assim, a gente pega, quando precisa de empréstimo, me corrija se estiver errado, é juros de mercado. E os juros de mercado é lá em cima. Né? Num país onde a taxa básica de juros é de 13% ao ano, a gente paga quase 13% ao mês. É inadmissível o negócio. Eu fico horrorizada, porque na pandemia eu vi o desprezo, né? E você sabe qual que é o sentido rapidinho? É porque a empresa grande, ela paga lá, sei lá, 3%, 4% ao ano de empréstimo. E a empresa média e pequena paga 13% ao mês, 10% ao mês. Então, assim, qual o sentido disso? Se o cara é grande, né? Não tô falando que o grande não precisa de empréstimo, viu, gente? Mas assim, o pequeno e o médio, às vezes, precisa muito mais. É um sufoco, né? Porque assim, a gente meio que é desprezado, né? Nesse setor. Porque o que movimentou o país na pandemia? É o pequeno. Na verdade, o pequeno e médio, a empresa movimenta o país com pandemia ou sem pandemia há muito tempo. A maioria da galera que é registrada é em pequena e média empresa. Exatamente. E esse pequena e média empresa que é o mais onerado pelo governo do país. Sim, sim. Então não tem sentido. Eu falo que não é zerar a questão de imposto, mas se diminuísse a metade, daria para contratar 2 pessoas. Com certeza. Então, seria mais pessoas no mercado, mais pessoas trabalhando, mais pessoas gastando. E parece que isso não é interessante, eu não sei não sei o motivo. Mas, enfim, bora falar da questão pandêmica ali. A senhora era essencial? Como assim essencial? Porque o Dória falou lá sempre assim... fui essencial. Os comércios essenciais podem ficar abertos. Aquilo foi a pior. Comércio, até agora eu não entendi o que é um comércio essencial. Porque essencial a partir do momento que você precisa trabalhar para manter sua família. Então todos são essenciais. Porque senão... Não tem sentido. Como assim essencial? Essencial no sentido qual? Também não entendi, mas tudo bem. A gente na pandemia, Rudney, porque a gente trabalhou somente só os finais de semana, né? Meu atendimento, vamos supor, de 100 clientes, 80% era presencial, 20% era delivery. Então, para isso você já viu o que aconteceu, né? Aí, vamos supor, o final de semana anterior ao fechamento de tudo. Eu vendi, vamos dizer assim, 150 frangos no domingo, certo? No seguinte que fechou tudo, eu vendi 20, 30. Nossa. Só que esses 150 eu já tinha pago. Quer dizer, eu tinha que pagar. E esse dinheiro não veio. Aí foi aquele alvoroço, né? Mas eu tentei. Eu tentei na Caixa Econômica, eu tentei em outros bancos, num banco que eu sou cliente... E nada. Aí eu consegui, porque aí o governo, né, depois de um bom tempinho, deu uma luz na cabeça de alguém e fizeram aquela PEC das maquininhas, né? Quem trabalhava com maquininha de cartão teve um acesso a um dinheiro, teve um acesso mesmo, né, a um dinheiro, uma quantia. Eu peguei essa quantia e terminei de pagar, que a gente falei, agora, em 2023. Eu peguei em 2020 e terminei agora. E foi o que deu uma respirada. Mas assim, o efeito foi dominó. Foi caindo. O primeiro ano foi horrível, que foi quando eu pensei em desistir. Mas desistir fazer o quê? Trabalhar isso, né? Onde? Eu já estava com mais de 50, 55, 58, 57, 58 anos. Voltar para a escola, nem pensar. Abrir um comércio, trabalhar de empregado, de cozinheiro, não tinha condições. Eu não tinha noção do que eu poderia fazer. Então, tive que aguentar. Pensar em desistir? Pensei. Mas não tinha
por onde correr. Então eu falei, nós vamos aguentar firme. E olha, eu vou te falar uma coisa. A gente criou uma couraça. Eu falo assim, da minha experiência, tá? No ramo que eu trabalho. Eu criei uma couraça daquela de tartaruga. O que vier agora eu suporto. Porque quem passou pela pandemia, quem suportou, quem pagou, quem manteve seus empregados, eu não fechei minha porta um dia. De acordo sempre com as regras, eu nunca fiz nada além do que podia fazer. Então, podia só atender de portas fechadas, porta fechada. Tive que enfrentar, brigar com o cliente, tive que enfrentar várias... A senhora também teve atitudes. que passar a rua para fazer delivery do outro lado da rua? Sim, meus motoboys, às vezes tinha cliente, você consegue entregar para mim aqui que eu não consigo sair? O motoqueiro tava lá, vai ali, entrega para aquela senhora, que é cliente, que tudo ali da região, amigo, fiz. E assim, depois que a pandemia passou, agora, quem está começando a respirar, que eu acho que o 2024 que vai ser o ano que vai dar uma estabilizada melhor. Para mim, no meu setor, né? O que vier a gente vai... Falando um pouquinho, 18 anos de experiência na área de assados, a gente fala que o marketing, a divulgação mudou radicalmente, né? Do offline em 2004, quando a senhora começou, por exemplo. Pessoal, você sabia que em 2004 não existia celular, smartphone? Celular existia, não existia smartphone? Sim. Então, como é que você fazia a divulgação naquela época e o que mudou daquela época para agora? Era engraçado, porque a nossa divulgação era carro de som, gravava um jingle, né? E aí, às vezes o neto mesmo que gravava, ia no estúdio de um amigo dele lá, tal, gravava o jingle, saía. Carro de som pra rua, casa de assado, Jardim Central, frango tanto, essa era uma das divulgações. E panfletagem. Eu tinha uns meninos que iam nos comércios, iam nas casas, nas residências, colocavam, era o tipo de divulgação que nós tínhamos naquela época. E hoje é como? Hoje melhorou bastante, graças a informática, a internet, ao Instagram, Facebook. Agora as nossas divulgações, a maioria das nossas divulgações agora são no Instagram, né? Nosso Instagram está muito bom, está muito bem assim, visualizado. Tem bastante seguidores, tem um cardápio bonito lá, colorido. E o WhatsApp também que eu trabalho, né? Eu tenho muito cliente cadastrado no meu WhatsApp, então eu consigo divulgar bastante, né? E é isso, por aí mesmo. Agora, assim, carro de som a gente não fez mais. Panfletagem, às vezes a gente faz perto de Natal, quando tem algumas coisas diferentes, assim, a gente faz, né? Agora falando, já que a senhora citou a questão de Natal, Ano Novo, né? A senhora falou que não tem final de semana e pelo que eu percebi também não tem Natal, não tem Ano Novo. Como que é essa correria no finalzinho do ano? Eu sei que a senhora vende ceia de Natal, ceia de Ano Novo. Como é que é essa correria normalmente? Não tenho mais Natal também, não tem mais Natal. Tem aquele Natal corrido. Eu já cheguei a passar meia-noite, porque assim, a minha família é muito Natal, é muita família que se reúne todos pro dia 24, aquela coisa de jantar todo mundo junto, fazer oração, comer aquelas coisas gostosas. Deu meia-noite, todo mundo espera meia-noite pro Papai Noel, pros presentes, enfim. E de 2005 pra cá eu não sei mais o que é isso muito, sabe? Eu já virei meia-noite lavando louça. Caramba. Pessoal comendo, comemorando Feliz Natal aqui na mesa, dentro da minha casa, e eu terminando de lavar umas formas de pernil e não tem Natal assim, aquele Natal sossegadinho que eu tinha antes. Ai, vamos arrumar o cabelo, arrumar as unhas, que esquece. A senhora acha que a empresa Casa de Assados, ela consegue aí ir com as próprias pernas daqui a algum tempo? Como é que a senhora está preparando isso? E se é que a senhora está preparando isso? Como né? assim? Seguir sem a senhora curtir um pouco mais a família, assim, desligar o botão? Ou é muito difícil? É uma coisa que estamos pensando, porque assim, eu estou chegando num ponto que já estou bem cansada, eu não sou aposentada ainda, a minha aposentadoria provavelmente é o ano que vem que eu vou conseguir, final desse ano ou começo do ano que vem, e dependendo da situação, a minha vontade é dar uma pausa. Mas assim, a minha ideia principal não é fechar, não é o nome, acabar, acabou, não tem mais Casa de Assados. A minha intenção é ter alguém para assumir. Só que eu tenho que preparar esse alguém. E é muito difícil, Rudinei. Porque, assim, é muita responsabilidade. Os meus filhos não querem. Nenhum dos dois. Então, isso já falei, só minha neta quiser. Mas minha neta é nova ainda, não dá pra assumir, né?
Então, agora, os funcionários que eu tenho hoje em dia, alguns deles são interessados em continuar, que precisam, e se eu passar certas responsabilidades para eles, eu sei que eles dão conta, mas ainda precisa de mais, entendeu? Precisa de uma pessoa igual, que faça o que eu faço. Não precisa ser do jeito que eu faço, mas tem um pouco de noção de compra, de recebimento de mercadoria, de pagar as contas, de jogar o boleto para mais tempo, então, é isso a que administração, a né? administração. Porque às vezes a parte técnica e prática ali, a pessoa consegue fazer. Dá conta, porque assim, eu tenho pessoas preparadas para temperar frango, para assar o frango, para receber uma mercadoria, para conferir. Eu tenho pessoas preparadas para isso. Mas a parte administrativa que é a parte mais difícil. De eu fazer contas, de pagar funcionário, de ir ao banco, sabe, essa parte burocrática. Por que eu sinto que as pessoas acham que é o oposto? Que a parte mais fácil é a parte administrativa? Será que é só eu que tenho essa sensação que uma boa parte da galera acha que é super tranquilo? Matemática o tempo todo, porcentagem, boleto que tá vencendo, funcionário paga agora, ajusta aqui, ajusta ali. A parte administrativa é assim, você tem que fazer cálculos de você, quanto que você vai precificar o seu produto. E para você precificar, você tem que colocar até a cota de sal que você coloca ali. Então, é a parte mais difícil. Porque a parte aqui, ó, é mental. Igual eu falo para todo mundo. O meu desgaste físico, eu durmo. Outro dia eu tô bem. Agora, isso aqui não descansa, não para. A minha mente é proativa, ela não para de trabalhar. Então, assim, eu vou deitar, mas eu tô pensando, amanhã eu vou fazer isso. Isso é a parte administrativa. Então, amanhã eu tenho uma promoção lá no Atacadão, eu vou lá pegar, aí amanhã eu tenho que ir no outro, mas amanhã eu tenho que ligar pro fornecedor tal, e não chegou a minha mercadoria hoje, o que eu vou fazer, que eu preciso dela amanhã. Essa parte é a parte mais difícil, porque mexe com a mente. E a mente jovem, beleza, e a minha mente que já tá cansada? Eu já tô assim. Fica tranquila. Eu já tô. A mente eu já tô assim. É difícil. Pessoal, eu tava até brincando com o pessoal do Estúdio Man e aqui com a Carla, que é tanto imprevisto no dia a dia que o dia que eu acho que é imprevisto é quando não acontece nada de imprevisto. Exatamente. Mas é isso mesmo, é complicado. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a parte social que eu sei que a Casa de Assados tem. Que eu sou cliente, viu, gente? Eu passo lá e pego um frango e de vez em quando eu encontro lá um pessoal pegando uma marmitinha lá, porque a senhora não vende mais marmita, né? Não, só vendo feijoada. Feijoada, verdade. Sábado tem uma feijoada lá, ó. E é barato, viu, excelente, eu não vou falar o preço não, mas vai lá procurar saber. vai lá. Aqui embaixo depois, vai lá, Casa de Assados. Final de semana, feijoadinha lá, completa, preço acessível. Mas como que é esse trabalho social que vocês fazem? Esse trabalho social, Rudine, começou bem antes da pandemia. Não foi por conta de pandemia que eu trabalho com isso, né? Tem um histórico de dependência química na família, né? E por conta disso, a gente começou a olhar com outros olhos esse pessoal que está em situação de rua. Não é morador de rua, viu? É situação de rua. Ninguém mora em rua porque rua não é casa. Então, as pessoas que estão na rua, elas estão em situação de rua. Ninguém quer morar na rua. Enfim. E começou assim, com trabalho com a maioria do pessoal dependente químico, a maioria álcool, né? E a gente começou a ajudar essas pessoas com doação de refeições. Ali, eles vinham, passavam ali, a gente trabalhava com alimento, né? Trabalha com comida, e eu comecei a fornecer assim. Mas era, vamos supor, final de semana, sábado e domingo, eram 20, 30, 15 refeições por final de semana. Eram poucas, né? Aí, com a pandemia, o negócio explodiu de uma hora assim que a gente ficou horrorizado. Hoje nós... E mesmo com a dificuldade, até que a senhora citou, da questão financeira, do frango, do acesso a crédito, a senhora manteve o trabalho social. Mantive, porém, precisei de ajuda de pessoas amigas. Hoje eu tenho pessoas amigas do meu hall de amizades que me ajudam com dinheiro, com alimentos, para eu poder manter essas refeições. Se fosse por minha conta, eu não estava conseguindo. Porque hoje, Rudine, no final de semana passado, nós fornecemos 280 refeições, entre sábado e domingo.
É tipo 140 refeições por dia, assim, Tipo, uma média de 140 sábado, isso, 280 refeições. Porque assim, não é E todos são para os moradores, não, para o pessoal que está em situação de rua? Não. Não, como é que é porque isso? assim, antes a maioria era situação de rua. Pessoa dependente, enfim. Hoje vão muitas famílias com crianças, de idosos, pessoas que têm suas casas, até têm seu fogão, mas não tem um gás. Ah, a pessoa ganha a cesta básica, mas como é que vai cozinhar se não tem o gás? Então, assim, muitas pessoas que estão indo buscar refeições lá, esse pessoal que vai no Bom Prato, só que o Bom Prato eles têm que dar R$1, lá você não tem que dar nada. Então, é uma refeição simples, é um arroz, um feijão, uma saladinha, uma mistura, uma garrafinha de água, uma farofinha, e é o que alimenta pelo menos 2 dias. Então, essa parte aí é uma parte que eu sou muito grata em fazer, é uma parte que eu gosto muito, é uma parte que... Isso eu não penso em desistir. Se um dia eu parar de trabalhar com frango, esse projeto eu vou levar para mim, para onde eu estiver. Porque é o que me mantém viva, vou dizer assim, em pé para olhar assim, poxa vida, eu estou aqui sendo útil. Então, eu estou sendo útil para alguém. E a gratidão que eles têm para mim, eu não tenho dinheiro que pague. Porque eles agradecem, eles fazem prece, eles me dão presente, uns dão pano de prato, um dá vasinho de flor. Então, é o gesto de gratidão. Isso aí é o que me mantém ali com expectativas de continuar vivendo e podendo ajudar essas pessoas. É muito bonito esse trabalho que a senhora faz, viu? Parabéns. Eu gostaria que a senhora comentasse aqueles tipos de comentários que existem. Ao invés de dar o peixe, por que não ensinar a pescar? Exatamente, a gente ouve muito isso. A gente ouve assim, primeiro, vagabundo. Você está alimentando vagabundo. Então eu vou te falar, Rudinei, eu tinha esse pensamento, sabe? Até uns anos atrás. Aí eu precisei passar por um problema de dependência química com meu filho. Quando o meu filho começou a usar drogas, eu olhava, ele não era vagabundo. Então a minha mentalidade, a minha visão desse pessoal mudou muito. Porque assim, não é porque a pessoa é usuária de droga que ela é uma vagabunda. Muitos usuários de drogas estão nas ruas depressivos, perderam os pais, perderam a memória, eles estão aí, ó, vivendo por viver. Então a gente tem, primeira coisa, não julgar, gente, não julga. E não queira, ó, pessoal, não queira passar por isso na família para dar valor, para olhar para esse pessoal que é invisível. Porque eles são invisíveis aos olhos de muitas pessoas. Mas a partir de agora que vocês estão me ouvindo, não tenho mais esse olhar. Muitos estão ali, ó, vagabundo, eles não têm nada, eles têm falta de coragem, falta de entusiasmo e falta de incentivo, tá? E falta de ajuda. Então, quando eu passei por isso, então o meu olhar para essas pessoas mudou demais. E agora, quando eu olho para eles, eles são pessoas doentes. Doentes de médico, de medicação, de abraço, de olhar. Às vezes, não é o alimento que está ali alimentando eles, é o olhar que você tem para eles, é o bom dia, como é que você vai, ô meu amigo, como é que você tá? Ali eles já ganharam o dia deles, a refeição só vai repor, só vai compor o restante. E a questão que você falou parece que você falou outra coisa para mim. Daqueles comentários que a galera faz, de tipo, por que você dá o peixe, por que você não dá a vara para a pessoa pescar? Mas eles não têm força para pescar, né? Foi a irmã Dulce que falou uma vez, que foi falado isso para ela, a irmã Dulce foi questionada, você está dando peixe, por que você não dá uma vara ensinar a pescar? Eles não têm força para pescar, eles não conseguem segurar a vara, eles têm que comer, encher a barriga para se alimentar, para depois eles terem força para segurar a vara de pescar. Eu já tive casos de pessoas que estão nessa situação que foram meus funcionários. Eu dei chance para 3 deles. Um trabalhou comigo, tipo, de meio de ano até o final do ano, ele estava em situação de rua, a gente conversou, nós demos uma oportunidade, ele trabalhou com a gente, comigo, na assadeira de frango, assim, começou a se cuidar, parou com a bebida. Quando chegou dezembro, as festas, ele voltou para a bebida. E o que eu vou fazer? Tudo bem, teve mais um outro também, que por conta de bebida, que trabalhou comigo, um ótimo funcionário, não quis, porque a bebida ainda, a dependência, fala mais forte. E o que eu posso fazer? Eu dou oportunidade, só que alguns não querem, a maioria não quer. A maioria quer o quê?
ser atendido, ser olhado, ser tratado como ser humano, né? Porque muitos são tratados como indigente, como o resto da sociedade, né? Os marginais, né? Que falam, né? E não é bem assim, gente. Eu sei que tem alguns casos de pessoas que estão nessas condições, que estão aprontando por aí, que estão às vezes roubando, fazendo coisas que não está dentro do que é para fazer, do normal. Porém, muitos deles, não são eles que estão fazendo mais, é a droga. A droga já tomou conta, já corroeu o cérebro de uma tal forma que eles não sabem mais o que eles estão fazendo. Teve casos de pessoas nessa condição de estar roubando um objeto na frente da polícia. Porque ele nem está vendo a polícia, ele quer a droga, e para ele comprar a droga ele precisa vender alguma coisa. Então, é muito difícil, é uma questão que vai demorar muito, assim, eu tenho fé que um dia isso vai melhorar, mas vai demorar muito, vai ter muito projeto, muita gente com essa mentalidade de querer ajudar, de querer investir, de querer tirar esse pessoal da rua, tem que ter esses padres de Júlio Lancelotti da vida que precisa ajudar, sim, que não tem que ser só ter um padre, tem que ter mais gente, mais pessoas que dão atenção para esses irmãos, porque são irmãos nossos, não adianta falar que não são. São. Se eu tenho um pai que chama Deus, não sei aí se alguém também é ateu, não importa, né? Mas eu tenho um pai que chama Deus. Se ele é meu pai, ele é pai de todos nós. E quem sou eu para julgar um irmão que está numa situação difícil? Complicado. Pessoal, a gente tá quase chegando ao fim do Bom Papo Negócio, Bom Papo Business. A gente colocou em inglês só para ficar mais chique. Sim. Mas é Bom Papo Negócios. E eu queria, Carla, que você deixasse um recado final para o pessoal que está aí gatinhando no empreendedorismo, ou mesmo às vezes está em uma outra empresa e quer iniciar o seu negócio. Uma dica de uma pessoa que está há 18 anos com uma casa de assados firme e forte aí. Eu gostaria que você deixasse essa dica para o pessoal. Ali, né? Isso. Então, gente, é o seguinte, primeira coisa, eu entrei nesse ramo meio que aos trancos e barrancos, né? Fui meio que forçada, porque eu não tinha outra opção. A dica é a seguinte, primeiro, consultem, o Sebrae é uma ótima escola que dá várias dicas. Hoje em dia, tem pessoas trabalhando com assados no ramo de frango assado, dando aulas na internet, aulas online, ensinando até fazer o tempero, quantidade de tempero, tamanho de frango, qual tipo de máquina é ideal. Se vocês forem no Instagram e colocarem lá assados, frango assado, vão aparecer várias opções de pessoas ensinando vocês a prepararem esses assados. Eu preparei e preparo do jeito que eu comecei a fazer, até hoje eu faço a mesma coisa. Porém, hoje tem muita informação, tem muitas dicas. Não comecem assim, blum. Se vocês conseguirem fazer um fundo de caixa aí, ter um dinheirinho para investir. Eu investi o dinheiro que eu tinha e depois faltou porque eu não fiz um estudo, não me preparei. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus sobrevivi. Mas foi difícil. Dá para ser mais suave, mais leve, se seguir essas dicas. Vai devagar, procura, escuta, conversa. Qualquer coisa, se quiser me procurar lá na Casa de Assados, eu sou sempre aberta, eu já ensinei várias pessoas aonde compra frango, aonde vende frango mais barato, qual tipo de frango que eu uso, qual tipo de tempero. Eu não tenho problema em passar as minhas informações e o meu conhecimento para vocês, tá bom? É isso. Então, qualquer coisa, se precisar de mim, estou aqui, estou lá para atender vocês. É isso aí, pessoal. E agora aqui na geral. E é isso. Muito obrigado por você ter assistido o nosso primeiro Bom Papo Business. Até a próxima. Se você é empresário ou conhece alguém bacana aí que tem uma história bacana para conversar com a gente, entre em contato aí, um inbox do @bompapicia, tem no Facebook, Instagram, tem no site Coticia também. E até a próxima, pessoal. Valeu! Até. Obrigada, gente!